amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga e hoje nós iremos falar sobre o clássico Drácula de Bram Stoker. Então, aí, Matheus, o que tem aí para nós? Os olhos do Rafa até brilham, falar de Até, Drácula. totalmente. Estou aqui com a edição da Dark Side, também famosíssima por caprichar nas edições, né? Capa dura. É bacana que a capa não traz o nome do livro, né? A foto que a gente colocou aí é como se fosse um adesivo, se não me engano, que alguns livros vêm com ele. Na minha edição aqui tá sem nada, só a capa preta com um morcego aqui, né? Uma capa bem bonita, com pintura trilateral em dourado, fitilho vermelho aqui também, bem bacana. Parabéns aí para Darkseid, né? Mas a gente não está preocupado com isso, né, Rafa? O que a gente quer é avaliar o texto da primeira página, saber as técnicas aplicadas, né? Se a gente achou interessante ou não, se a gente viraria, se daria vontade de virar para a próxima página e continuar a história, né? Então vamos lá, o que interessa. Drácula, de Bram Stoker, capítulo 1, Diário de Jonathan Harker, taquigrafado, 3 de maio, Bistrita. Saí de Munique às 20 horas e 35, em 1º de maio, e cheguei em Viena bem cedo na manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46, mas o trem atrasou 1 hora. Budapeste parece um lugar esplêndido, pelo que pude ver de relance pela janela do trem e o pouco que caminhei pelas ruas. Tive receio de me afastar muito da estação, já que chegáramos atrasados e o trem haveria de partir o mais próximo possível do horário marcado. Tive a impressão de que estávamos deixando o Ocidente e adentrando o Oriente. Cruzamos o rio Danúbio, que aqui tem nobre extensão e profundidade, por majestosas fontes ao leste que nos conduziram entre as tradições do reinado turco. Partimos em bom horário e chegamos em Clausenburgo ao anoitecer. Pernoitei no Hotel Royale. Meu jantar, ou melhor, minha ceia, foi frango cozido com pimenta vermelha, bem gostoso, mas que me deixou com muita sede. Nota: pegar a receita para mim, né? Perguntei ao garçom e ele me disse que o prato se chamava páprica handy e que, como era um prato típico da culinária do país, eu o encontraria em qualquer lugar nos Cárpatos. Meus parcos conhecimentos de alemão foram providenciais. Na verdade, não sei como teria me virado sem saber um pouco do idioma. Como tive algum tempo livre em Londres antes de viajar, aproveitei para visitar o Museu Britânico e pesquisar na biblioteca sobre a Transilvânia. Quando consultei livros e mapas, imaginei que aprender algumas noções sobre a região de certo seria importante no trato com o nome daquele país. Eu parei aí? E parou aí. Parei aí, né? Porque o parágrafo, na verdade, ele é bem longo, vai bastante coisa adiante. Mas como já tinha virado a página e a nossa ideia é focar mais na primeira página, eu acabei dando uma interrupção aí. Exatamente. Beleza? Tem uma. Acho que cabe até falar já de uma vez. Uhum. Antes desse capítulo 1, tem um trechinho, né, que a gente não colocou aqui para vocês na imagem, mas é um trecho que às vezes vale a pena ser citado. Né? Não é uma primeiro capítulo de fato, né, mas tem um trechinho que diz assim: a leitura dos documentos que se seguem esclarecerá por que foram arrumadas nessa sequência. Todos os assuntos desnecessários foram eliminados para que a história, quase incompatível com as crenças mais atuais, possa se manter como simples fato. Não há, ao longo de toda a história, relatos de acontecimentos passados que teriam sido obscurecidos por falhas de memória. Todos os registros selecionados são contemporâneos aos acontecimentos relatados e contados a partir do ponto de vista e dentro do escopo de conhecimento daqueles que o fizeram. E aí sim começa o capítulo 1, como vimos ele. Legal, porque assim, se você conhece a escrita do Bram Stoker na história do Drácula, você entende muito bem o que ele quer dizer com esse primeiro trecho de coisa. Mas se você não é, né, não conhece, não foi atrás ainda e tudo mais, o legal é que o sentimento que ele traz nessa citação seria assim: olha, é uma história verdadeira que vai meio que confundir a sua cabeça, então cuidado com o que você vai ler. E depois, com a leitura, você vai entender o porquê foi escrita dessa forma e arrumada dessa forma. Então, ele dá aquele gatilho da curiosidade falando assim: ó,
vai comigo, segura aqui a minha mão que você vai ter uma leitura e você vai entender o porquê disso. Sim. Hum, Eu tô até parando para pesquisar aqui, Rafa. Eu acho que tá para sair um filme recente do Drácula. Tô na dúvida agora. sim, tá pra sair um filme baseado nessa história. É nessa mesma história? O Nessa navio mesma história. mercante de Deméter? Ah, não, esse aí, na Esse é verdade, outro? é outro, mas vai sair um filme que ele é baseado nessa história, mais ou menos nessa mesma proposta. Mas vai demorar um pouquinho Sim. mais, mas tá pra sair sim. Bom, o primeiro trecho antes do capítulo 1 que eu acabei de ler aqui no final, me parece interessante justamente por trazer algo que a gente gosta, que é aquele senso de realidade, senso de imersão, né? De passar que a história é verídica, apesar de a gente saber que não é. Isso acaba ganhando a gente, jogando a gente para dentro do livro. Eu acho isso muito poderoso. Costuma me ganhar quando bem feito, claro, né? Não adianta você colocar ali um monte de coisa absurda e fantasiosa e não colocar pé no chão para mostrar que aquilo é verídico, não funciona. Mas aqui, do jeito que está contado, como o primeiro capítulo flui também, um capítulo sem muita. Acho que não tem fantasia nenhuma, né? Mostrando aqui relatos mesmo do cotidiano do personagem ali, do diário dele, né? Então eu acho que esse pré-primeiro capítulo ele agrega muito nesse sentido de trazer a imersão, de trazer um senso de realidade para a história. Né? Sim, a história, essa história, ela é totalmente à base de cartas e diário. Então, todos os capítulos vão ser dessa forma, colocar dia, hora, local e isso, né? Uhum. Então, já o interessante é que ele já fala assim, olha, gente, é desse jeito. Tanto que nesse meio que prefáciozinho, nessa citação do começo, ele fala, ó, os documentos foram colocados nessa ordem. Né? Então já mostra que o texto vai trazer esse ar de diário, documento, Uhum. pastas, arquivos. Então já dá para ver assim que não vai ser uma prosa tradicional com Sim, tudo. Então pode ser que exato. você precise se adaptar um pouco, caso você não seja um leitor ávido desse tipo de estrutura, você demora um pouco para se acostumar, caso cause esse certo tipo de estranheza e você não seja muito ambientado nesse tipo de escrita. Eu não li o Drácula ainda, não sei dizer o quanto flui ou quanto não flui. O Rafa gosta bastante. Mas em princípio, essa primeira página para mim tem fluido bacana. Eu gosto muito também do começo aí, né? O diário de Jonathan Harker e esse entre parênteses está aqui grafado, né? É uma palavra que a gente não está tão ambientado, assim, não sei, a maioria das pessoas, eu pelo menos tive que dar uma pesquisada. Mas que é outra coisa que me trouxe já também essa imersão legal depois que eu entendi, né? Tá aqui grafado, me parece que é quando alguém escuta o negócio e vai escrevendo, né? Trazendo ali o mais fiel possível, porque às vezes a gente fala e você conseguir escrever ao mesmo tempo que tá falando, uma coisa ou outra vai se perder, não tem como, né? Claro que tem gente que é habilidosa nisso, né? Trabalha com isso e tal, mas também já traz um pouco desse sentimento de, ó, pode ter uma coisa ou outra que pode ter se perdido, pode ser uma coisa ou outra que está modificada, não foi muito bem assim que foi dito, e isso eu acho que causa um senso de realidade bacana para a história que está por vir aí, né? E é um diário, né, Rafa? Começa com um diário, então ele começa assim bem com uma característica de diário lá, sair de Munique a hora tal, né, no dia tal. Uma coisa que me causou uma certa estranheza aí, né? Ele fala que ele chegou bem cedo, e ainda assim, ele fala que o trem atrasou, né? Eu não sei se o trem seguinte é o trem seguinte que atrasou, né? Ou Então, não? o trem atrasou, o primeiro trem atrasou, então. Se não me engano, é bem mais cedo na manhã seguinte. Deveria ter chegado às 6h46, mas ele atrasou. Ah, tá, não, beleza, né? E ainda É, assim deu tempo para ele conseguir pegar o outro ali que ele fala sim, que ele tinha. queria ficar um tempo. É quando você fala assim, por exemplo, ah, quero sair daqui e ir Você pro Japão. programa a viagem É, sair certinho, daqui e eu quero ir pro Japão. Mas vou pegar dois voos porque não é direto. Aí você desce no avião e vai fazer a, sei lá, né, a baldeação. 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 Mas daí tem gente que se prepara, meio que assim, ah, eu vou chegar de manhã, passar um dia naquela cidade para pegar o próximo avião. Né? E às Uhum. vezes você fica, por exemplo, chega muito atrasado, faz com que o seu tempo de embarque e desembarque seja menor. Né? Uhum. E E ainda considerando isso, é né? curioso assim, né? Que mesmo com atraso ainda chegou cedo, né? Então, ele ter chegado mais. Sim, Era para ele ter chegado às 6h46, mas ainda assim chegou cedo, né? Que ele quis dizer.
Sim. E o que é legal, que eu gosto bastante, é que nesse caso aqui, ele traz muito essa proposta do que a gente chama de baixa fantasia, né? Que é com essas bastante referências, porque ele fala, ó, saí de Munique, cheguei em Viena, Isso, exato. né? Fala de Budapeste, fala, né, dessa mudança do Ocidente e Oriente, né? O Rio Danúbio e outras É. terminologias, A, né? a Então, baixa fantasia, para quem não está familiarizado com o termo, eu tinha dificuldade quando comecei a estudar, é que tem a diferença entre baixa fantasia e alta fantasia, né? Os dois são subgêneros da fantasia, né? Mas a baixa fantasia é quando a história se passa no nosso mundo real, né? E a alta fantasia é quando é um mundo fictício, né? sim, Então, nesse caso aí, é nítido que é uma baixa fantasia, porque está citando aí cidades, né? Tudo do nosso o Rio, Danúbio, né? Então, ele está citando tudo o que a gente está acostumado, que a gente sabe que é do nosso universo, mas ainda assim é uma história de Drácula, né? Então, é uma fantasia. sim, Mas ao mesmo tempo, ele consegue fazer muito bem esse senso de realidade, né? Apesar de a gente saber que vai ser uma fantasia, parece que a gente está se tratando de uma história real, né? De algo que aconteceu de fato por vários elementos, por ser um diário, né, pelo estilo da escrita dele, né, por citar os locais, por ser uma baixa fantasia, né. Então acho que isso foi muito poderoso aí na primeira fase, na primeira página. sim. E é legal porque, assim, isso você vai pegando com o tempo da história, mas você fala assim que o personagem, o Jonathan Harker, ele tem uma profissão e alguns hábitos que faz com que você entenda a caracterização do personagem já logo aqui. Ele é um personagem observador, ele é um personagem metódico, ele é um personagem que tem algumas características que você já começa a pegar aqui. Não, porque eu saí tal horário, cheguei tal horário, porque já começa a entender que ele é um tanto metódico, e isso vai fazer diferença. Exato, sou um pouco de infodump, Rafa, né? Essa escrita de diário e dando um monte de informações pra gente que às vezes parecem sem função, mas ao mesmo tempo é a caracterização do personagem nesse caso, é isso que você tá dizendo, né? Eu tô jogando um monte de eu cheguei na hora tal, no dia tal, devia ter chegado tal, né? Aí fala do que ele comeu, as coisas assim que em princípio não vai ter muita função, imagino eu, pra história, o que ele comeu, sentiu sede, beleza. Provavelmente isso não vai agregar tanto na história em si, de modo geral, mas isso caracteriza o personagem, mostra esse ar metódico dele, né? Que você Sim. tá dizendo. É bem complicada pra galera, assim, porque tem algumas horas que você comenta algumas coisas e a galera que tá começando fica, nossa, mas eu preciso saber isso, isso aqui. É treino, né? Erros acontecem, autoras gigantescos mandam para revisores, para leitores betas antes de chegar para o público. Então, até George Martin escreve errado, aí a pessoa fala, oh, então, já pensou aquele outro? Então, acontece isso. E é interessante que é uma linha muito tênue entre o infodump e o não infodump. Porque às vezes, assim, sou infodump, aí, sei lá, no capítulo 2 3 4 ou no decorrer da história você percebe Você que viu uma fazia função, né? todo sentido lá. Exatamente. E assim, Rafa, é aquilo que a gente já falou em outros vídeos e vale a pena repetir sempre, né? A gente não sabe quem está chegando agora pela primeira vez no nosso canal, né? É, o, nada na escrita tem obrigação, né? O infodump é proibido? Não, não é proibido, né? Repetição de palavras é proibido? Não, não é proibido. Tem várias coisas que a gente sabe que tendem a incomodar o leitor, mas quando bem construídas, feitas propositalmente, como é o caso aqui do infodump, ela tem o seu valor, tem a sua função e funciona bem e não soa problemática. Né? Então, assim, a gente sugere evitar certas coisas, infodump, repetição de palavras, ou outras coisas que a gente vem trazendo, né, ao longo dos vídeos, mas nada é proibido. Né? O importante é você fazer aquilo consciente, né, e dar uma função para aquilo. Se você conseguir casar essas duas características certinho, não tem problema nenhum, faça à vontade que vai dar certo. Sim, a gente traz aqui o que é o mais comum, é a técnica mais aceita, é a técnica mais trazida, porque querendo ou não, você conhecendo a técnica, né? Eu sei que funciona, estrutura 3 atos funciona assim, assim, assim. Se conhecendo a técnica, você desenvolve melhor e também você vai saber o momento de, eu posso quebrar aqui, posso reverter ali, eu posso transformar lá. Então, assim, aquela coisa, eu quero subverter a jornada do herói, mas você não sabe nem quais são as etapas, você vai subverter e no final vai acabar sendo muito mais uma cara de erro do que uma subversão ou uma autoridade, alguma coisa do gênero, né? Uhum. Então, e até falando de autoridade, né? Até pegando aqui de novo, é interessante que ele tenta bastante trazer esse ar documental, falando sobre, não, porque aqui as tradições do Renato Turco, o que eu estudei antes de vir,
no caso, que ele até fala aqui da Paprika Hind, né, que fala sobre o prato, e as palavras usadas, né, Cárpatos, ou até Uhum. os meus, né, parcos conhecimentos. Então, assim, e é legal porque não apenas o fato de ser uma linguagem antiga, né, tanto o livro ser antigo, quanto a história se passar numa época antiga, então, assim, é tudo uma consistência narrativa bem interessante, uma coerência narrativa interessante, né? Quero fazer uma história do Drácula e escrever com uma linguagem mais moderna, pode até funcionar, mas às vezes uma coerência narrativa desse fluxo de história vale a pena ter uma certa ressalva também. E aí, Matheus? Você, depois de tudo Cara, isso, viraria ou não viraria, considerando os é o pormenores? seguinte, eu naturalmente eu acho que eu não viraria por conta dessa primeira página inteira não me apresentar nada de curiosidade, não ter me colocado nenhum, não ter me instigado em nada, assim, não, eu quero saber o que vai acontecer nessa história. Não, ele está só narrando que ele chegou, que ele foi ali, que ele fez aquilo, né, e tal. Não me ganhou em nada, no sentido de curiosidade para saber da história. Obviamente que eu vou virar, vou ler esse livro, quero ler, ainda não li Drácula, tenho muita vontade, mas muito mais pelo que envolve a história em si, né, o entorno dela, não pela primeira página em si. Não que a primeira página esteja mais escrita, porque eu achei excelente a questão da imersão dele, né, essa ambientação, ele fez muito bem, mas ele não me trouxe curiosidade de forma alguma, assim, tipo, pô, e aí, essa história vai ser em qual estilo? Tá tudo bem, vai ser escrita dessa forma, ok, mas qual é o grande tchan da história, né? A gente sabe que é o Drácula, né? Mas por conta do título, por conta da, da edição, por conta do que a gente já sabe da história de Bram Stoker, né? Mas não pelo que está na primeira página de fato. A primeira página de fato ela não tem muita informação que me trouxe curiosidade, me trouxe vontade de querer continuar. Sim, avaliando a primeira página pela primeira página, sem conhecer toda a história, tudo isso daquele outro, realmente eu acho que poderia, por exemplo, já que ele está indo para Transilvânia, tanto que ele fala, né? Como tive tempo, fui em Londres, no Museu Britânico, e pesquisei um pouquinho sobre a Transilvânia. Ele já podia colocar, né, alguma coisa assim, vi os mapas, vi os livros e aquilo, e me assustei, ou Exato. né, Uma coisa assim, na um, primeira página já me ganharia mais. Talvez tenha na segunda, né? Eu não continuei lendo aqui o parágrafo para saber. Mas eu acho que na primeira acho que caberia, mais no iníciozinho, já colocar um gatilhozinho desse aí de curiosidade, de estranheza, né? Para somar a isso tudo que a obra tem em seu entorno. e como ele está saindo meio que parece ser mais de um lado do mundo para outro lado do mundo, ou pelo menos traz essa sensação, Uhum. apesar de tudo, ele tá num país que ele não conhece, meio que num horário que não queria e tudo mais, então, mesmo que fala assim, não, é tranquilo, quem nunca viajou e perdeu o ônibus, ou, né, ficou, Uhum. né, demorou o Uber para chegar na rodoviária e não sei o que, sempre acontece. Mas, considerando talvez a proposta da história, se ele mostrasse um quê de ansiedade, ou um quê de estranheza, ou qualquer coisa, só pra gente entender a ideia da proposta da história, acredito que melhoraria em 200%. Sim. Né? Eu acho que Então, o pré-primeiro capítulo, né, aquele trechinho que eu li só, não coloquei aqui, eu acho que ele é mais poderoso até do que a primeira página, talvez. sim, né, você ler esse trecho antes de ler isso Uhum. muda tudo, porque assim você fala, ó, beleza, é uma coisa mais tenso. Aí você começa Uhum. a ler a história. Ó, ele chegou atrasado, e não sei o que, tá no outro país, ele sabe a língua bem mais ou menos. Então você já Sim, consegue já meio que se ambientar que ele não tá assim na zona de conforto. Mas exato. se você começa lendo isso sem saber, sem ler aquele trecho, ele perde. Né? Porque fala assim, Perde, eu fui realmente. para tal lugar, aconteceu isso, aquele outro, minha esposa, e não sei o que. Aí no caso, Mina é a namorada, a esposa dele. Né? Sim. Aí não sei o que, blá. Então, sim, É, acho que o experimento que a gente gostaria de fazer aqui no primeira página era poder pegar essas primeiras páginas sem saber qual é o livro, sem saber qual é o autor, sem ver a capa, sem ver nada, só ver esse trecho escrito assim e falar, pô, você continua isso ou não continua isso, né? Do jeito que está aqui a primeira página, esse primeiro capítulo, né? Do jeito que está ali, eu não continuaria por conta desses quesitos que eu falei. Mas, lógico, sabendo de todo o entorno, claro, gente, livro é uma experiência muito mais do que só uma primeira página, né? O que a gente está aqui
querendo analisar a primeira página para ajudar a gente que está começando a escrever e até apresentar a primeira página de diversos livros para quem gosta só de ler mesmo também, né? Mas nesse sentido, né, de ler cego, né, entre aspas, a só a primeira página, não me cativou a ponto de querer continuar, querer saber mais sobre essa história. Sim, como análise crua, nua e crua, eu também não viraria, mas é Drácula, é terror, então virei com muito prazer, virarei de novo, né, porque eu vou escrever uma história baseada nesse estilo de escrita, então virarei de novo, virarei mais vezes, mas realmente, história clássica, ainda mais em formato de carta, diário, Mas também realmente a é época uma... da publicação também, né, de quem é que é o Drácula, deixa eu ver se tem aqui alguma Ah, menção. é tudo bem velho. O autor morreu em 1912. Então, assim, não é outros que nós já trouxemos de 1700 Já e pouco, trouxemos tá? uns antigos ainda, né? Né? Mas, querendo ou não, mesmo que o autor tenha Antigo. morrido em 1900 e pouco, a história claramente parece ser feita alguns séculos antes, né? É outra geração, né? Meio que vamos dizer assim que a história do Drácula se passa alguns séculos antes, né? Do coisa. É que a gente queria escrever história medieval, escrever histórias assim, então, é temporalmente diferente. Mas sim, eu não viraria por esses quesitos também, porque não trouxe esses gatilhos, mas considerando todos os pormenores, virarei e virarei de novo. Mas é isso aí. Então, pessoal, se você gostou da nossa review, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não gostou porque você achou que a história também poderia ser melhorada, também deixa o like, se inscreve no canal, porque para dar aquela ajudada. E se você gosta de Drácula, conhece outras histórias, deixa aqui nos comentários se você é o fã de Drácula, se você prefere, se gosta mais de uns Dráculas modernos, você coloca mais meio que um Vlad, um Você Palador, qual que é o prefere seu estilo? Crepúsculo? Você prefere Crepúsculo? Nada contra, né? Mas se você prefere ao invés desse, eu sugiro ler esse livro para rever os seus conceitos. Mas se você também tem algum conto, alguma história que você gostaria de ter essa análise da primeira página, nós temos sempre aqui o nosso formzinho lá embaixo para você só completar bonitinho, que com certeza vai virar um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, bora ler!